Você já deve ter visto vários vídeos no YouTube sobre como desenvolver confiança, mas na prática você nunca conseguiu colocar isso na sua vida, você nunca conseguiu executar as dicas ou os conselhos, ou então no começo você até tem uma leve melhora, mas depois você volta meio que a estaca zero, que a gente chama do famoso voo de galinha. Então, na prática, eu vou explicar de uma vez por todas por que você não consegue desenvolver confiança. Imagine o seguinte cenário. Esse daqui é você. Um querido e um jovem de 20 e poucos anos ou 30 e poucos anos que está ansioso ainda com as coisas que acontecem na vida. Isso. Você ainda está pensando sobre como são os desafios que você está enfrentando, as coisas que você quer melhorar, você tem sonhos nos estudos, você tem muita ambição para crescer no trabalho e de se desenvolver, conquistar mais dinheiro, mas você não consegue de fato evoluir muito. Você sente que você sempre está um pouco estagnado. O que é que acontece para você desenvolver confiança? Imagine que simplesmente essa aqui é a sua zona de conforto. E por mais que você já tenha ouvido esse termo e achar um pouco genérico, eu vou explicar porque ele não é totalmente ruim. Isso aqui é a sua zona de conforto. Ou seja, você consegue conviver dentro dela sem dificuldades. Então, por exemplo, você consegue conversar com seus amigos quando você sai com eles para uma noite no bar ou para jogar futebol. Você consegue conversar com uma menina que é muito sua amiga, que você já tem contato há muito tempo. Você consegue conversar com algumas pessoas mais velhas, que você tem contato ali na igreja, no trabalho, mas nada demais. Mas se eu pedir para você vir aqui e fazer uma apresentação em público para 100 pessoas, você não consegue. Você fica muito nervoso, você trava e você, para solucionar esse problema, você simplesmente faz o que a gente chama na psicologia de esquiva. Você desvia de fazer um comportamento difícil porque você não tem repertório para enfrentar aquele desafio. Ou seja, o medo, o nervosismo, a ansiedade, tudo faz com que você não queira fazer aquele comportamento que você sabe que tem que fazer. O que na verdade essa zona de conforto, essa esquiva mostra, na verdade mesmo, é que o que falta para você é uma coisinha chamada confiança. Você não confia em você mesmo. Você não acredita que você tem capacidade para mudar aquele cenário. Você não acredita que você tem ferramentas suficientes para de fato enfrentar aquela situação. Então, você prefere fazer o quê? Você prefere fugir dela. Essa é a solução que o seu cérebro encontra para você sair de uma situação que não é boa, de uma situação que é desvantajosa. Mas aí o que é que acontece? Outras pessoas, diferentes de você, elas fazem o seguinte: bom, se eu não tenho capacidade hoje de apresentar para 100 pessoas, eu tenho que me desenvolver. E ela começa a desenvolver uma série de ferramentas que ajudam com que ela se torne um ser humano mais funcional. Então essa pessoa ela sabe que daqui a 2 meses ela vai ter que fazer uma apresentação em público, então ela decide começar a fazer algumas coisas, como por exemplo, ela começa a dar bom dia para todo mundo que ela encontra na rua, até mesmo quando ela está com vergonha, pessoas mais velhas, pessoas mais novas. Ela também começa a puxar assunto com outras pessoas, então ela vai para uma pracinha, ela terminou de fazer uma corrida, ela encosta numa pessoa e pergunta: e aí, como foi seu dia? Tá correndo? Tá treinando? Vai correr na maratona que vai ter aqui na cidade? Como é que você tá? Ela começa a puxar pequenos assuntos que fazem com que aos poucos ela vá desenvolvendo uma coisinha chamada repertório, ou tal do repertório comportamental. Pronto. Essa pessoa começa a incluir uma série de afazeres que fazem com que ela, na verdade, não é só um mero desenvolvimento de repertório. Essa pessoa está fazendo algo muito mais complexo. Ela está pegando e fazendo com que a zona de conforto dela faça isso aqui. Pá. A zona de conforto dessa pessoa, ela aumenta, ela fica muito maior. Ou seja, ela tem mais espaço onde ela domina. E aí simplesmente aquele negócio de apresentar um trabalho para 100 pessoas, agora, olha só, apresentar um trabalho para 100 pessoas está dentro da área em que essa pessoa se sente confortável. E consequentemente essa pessoa, ela agora consegue apresentar para 100 pessoas, mas no futuro vai surgir uma oportunidade que ela tem que apresentar para
digamos, 500 pessoas. E aí o que é que essa pessoa faz? O desafio surge, mas como ela já tem algumas ferramentas para melhorar isso, ela decide se desenvolver ainda mais. Ela continua puxando assuntos com outras pessoas, ela continua dando bom dia. Agora ela é uma pessoa mais participativa no trabalho dela, na escola, na faculdade. E tudo isso faz com que ela vá desenvolvendo a capacidade de se comunicar com as outras pessoas. E isso, aos poucos, vai fazendo com que essa área aqui, que foi a que ela desenvolveu, agora fique um pouco maior e abranja um pouquinho mais de área. E simplesmente essa pessoa, ela vai crescendo a área de controle, a área de conforto dela. Então perceba que esse era o começo dela. Então ela tinha uma zona bem pequena onde ela tinha confiança e se sentia confortável. Com o tempo, com os repertórios que ela foi desenvolvendo, ela aumentou a zona de conforto e depois, quanto mais ela se desenvolveu, mais buscou melhorar, ela aumentou ainda mais a zona de conforto. Então, o segredo definitivo para você ter essa coisinha aqui chamada confiança é nada mais nada menos que você aumentar a sua área de conforto em relação ao início. Então, se você é uma pessoa que tem muita dificuldade para se comunicar com as outras, você precisa desenvolver confiança através de repertórios que você só adquire com a experiência. Então, o bom julgamento, ele vem da experiência, e a experiência vem do mau julgamento. Se você não se expor a novos estímulos desafiadores, você nunca vai conseguir evoluir na sua vida. Se exponha, arrisque mais, cometa erros. Nenhum erro é definitivo, não existe isso na vida de erros definitivos. Você sempre tem ferramentas para mudar caso algo dê errado. Então, a única forma de desenvolver confiança é dessa maneira.